Olá meninas, eu sou a Aline Rogério e essa é a nossa quinta aula da série Seja uma Costureira Criativa. Essa é uma aula muito interessante, uma coisa aí que muita gente tem dúvida e eu amo demais, que é o nosso viés, tá? Nessa aula, a gente vai aprender aí a fazer duas formas de aplicação de viés, tá bom? Que foi aqui, olha, esses dois testes, que é o exercício que eu passo pra vocês no vídeo de hoje, tá? Então, se você quer aprender aí a colocar o viés e não ter dúvidas mais, assista esse vídeo até o final, porque tem muita dica legal, tá? Se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeos novos. Aqui no canal a gente tem vídeos voltados para iniciantes na costura criativa. Essa é uma série aí muito legal que eu coloquei aqui no canal de 6 vídeos aí de como se tornar uma costureira criativa, com vídeos de dicas e de peças fáceis para quem nunca costurou. Então, se você aí não viu nenhum desses vídeos, dá uma olhadinha aqui no canal e confere todos os 6 vídeos dessa série que tá muito legal, tá bom? Eu queria aproveitar um pequeno tempo aqui nesse início de vídeo para dizer para você que tem muita dificuldade com o viés, ou para você aí que já desistiu do viés, que não desista, gente. O viés, ele é um aviamento aí que a gente coloca na peça, que dá um acabamento, um charme muito legal. E a colocação perfeita dele é questão de prática, tá? Praticar e persistir, tá bom? Não desistam na primeira, na segunda ou na terceira vez que vocês fizerem uma peça com viés e ela não ficar boa, tá? Treinem pelo menos 20 vezes a aplicação de viés antes de pensar em desistir. Eu não aconselharia ninguém a desistir, é claro, mas eu tô dizendo sobre essas 20 vezes porque a gente precisa de muitas tentativas para ir aprimorando e atingir a perfeição da colocação do viés, tá? É um resultado muito satisfatório que a gente tem nos nossos trabalhos, então vale muito a pena esse esforço aí de atingir essa perfeição na colocação do viés. E esse vídeo é para te ajudar aí a treinar e praticar. Espero que você goste, tá? Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com as amigas. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui um comentário aqui embaixo que eu vou responder todo mundo, tá bom? Então chega de conversa e vamos pra aula. Bom, meninas, então a gente vai começar aqui fazendo o nosso treinamento da aplicação de viés. Nesse vídeo eu vou passar para vocês as duas maneiras que eu uso para aplicar viés nas minhas peças, tá? Eu queria dizer para vocês que treinem nessas duas maneiras e achem uma maneira mais confortável aí para você, uma maneira que você se identifica mais. Eu uso esses dois tipos de aplicação, que são super parecidas, eu uso os dois, tá? Em determinadas situações eu uso um, e em determinadas situações eu uso o outro, conforme a gente for fazendo o vídeo eu vou explicando pra vocês. Aqui pra mim fazer esse vídeo eu tô usando um pedacinho aqui de tecido, que eu coloquei uma manta R2 no meio, tem tecido dos dois lados. Então eu aconselho vocês a fazerem isso aqui, olha, pra treinar. Desse jeito do meu, olha, ele é arredondado em cima e cantinho quadradinho embaixo, porque assim a gente vai treinar as duas formas aí de cantos, o canto mitrado, né, que é esse quadradinho aqui, e o arredondado, tá? Começando aqui, com a maneira mais simples. Essa maneira que eu vou passar primeiro, foi a primeira que eu aprendi, que eu usei por muito tempo, e é a mais simples, tá? Aqui eu tô com o meu viés, o viés mais larguinho, tá bom, gente? Quando a gente vai lá na loja, tem dois tipos de viés, um fininho e um mais largo. Esse que a gente usa para aplicar nas peças é o mais largo, tá? O viés, ele é assim, olha, ele tem duas dobraduras, desse jeito assim, tá? E essa primeira aplicação a gente vai começar da seguinte maneira, a gente vai abrir esse lado aqui da dobra, ó, tá? Só que o que acontece, gente? O viés, ele é um pouco largo para fazer essa aplicação aqui. Então, eu vou dar uma pequena esticada, mas é pouquinho, ó, acompanhem comigo, ó, tá vendo? É bem pouquinho, porque se a gente puxar o viés no último, ele vai perder toda a goma dele e a gente vai ter dificuldade, principalmente na hora de fazer a curva, e vai poder danificar aí quando lavar, tá? Então é só um pouquinho, pra ele dar uma pequena afinada, tá bom?
Vou abrir um dos lados aqui, olha. E eu vou posicionar aqui na minha peça. Esse começo a gente sempre faz do lado de dentro da peça, tá? Por exemplo, se aqui fosse um porta-maquiagem, aqui tivesse um bolsinho e ele fechasse assim, ou uma carteirinha, por exemplo. A gente sempre começa do lado de dentro, tá? E rebate do lado de fora, tá bom? Então, eu vou aqui, olha, voltando, abrir o meu viés, eu vou dar uma dobradinha nele aqui, aliás, ó, pra fazer o acabamento, ó. Dobrei aqui um pouquinho e eu vou costurar ele assim na minha peça. O que a gente tem que se atentar nesse treinamento é, a beiradinha do meu viés sempre tem que estar paralelo com a beiradinha da minha peça, tá? E a nossa costura vai ser na marcação do vinco. Lembra que tava dobradinho assim, que a gente abriu? A gente abriu e ele fica com essa marcação aqui da dobra, ó. A gente vai passar nossa costura sempre em cima dessa marcação da dobra, tá bom? Então, eu vou começar aqui com um retrocesso, tá? E aí, eu venho sempre acompanhando. Eu vou dar um zoom na câmera pra vocês verem bem certinho aqui o cantinho. Ó, aqui logo na frente já tem um cantinho. Como que eu vou fazer no cantinho, gente? Tô chegando no cantinho, ó, uns 3 pontinhos antes de chegar no ponto, na dobradinha aqui, na quininha, digamos assim, eu vou levantar a agulha, levantar o calcador e tirar o meu trabalho aqui da máquina. Aqui eu vou fazer assim, olha, com esse dedo eu apoio aqui e essa mão vai dobrar o meu viés todo pra lá, ó. Tá? E lembrando que sempre é abertinha essa dobra que a gente abriu. Olha só. Tá? Dobrei ele todo pra cá. E agora eu vou voltar dobrando ele aqui, ó. Ó, presta atenção nesse movimento, ó. Tá? Então, olha aqui. Ele vai ficar assim, ó, mais uma vez. Dobro ele todo pra cá e volto dobrando pra cá. Essa marcação da segunda dobra tem que ficar rente aqui ao trabalho, tá vendo? E assim, o nosso viés já vai estar aqui na outra parte do material pra gente continuar a nossa costura. Continua ali bem do comecinho da peça, tá? E aí a gente vem costurando. Sempre se atentando aqui com o que eu disse, beiradinha do viés com a beiradinha do material, tá? Na curvinha, gente, deixa eu costurar mais um pouquinho. Chegando na curvinha, a gente vai, ó, acompanhar a curva, tá? A gente acompanha a curva, a gente não pode entrar assim, ó. Porque se essa sobrinha ficar, vai dar alteração no resultado final da nossa peça, tá? Então, sempre acompanhando. A gente, com esses dedos aqui, olha, eu acerto o viés. Tá vendo aqui onde ele tá levantadinho? Pode abaixar ele com a outra mão, pra ficar mais fácil. Tem outra curvinha aqui, ó, da mesma maneira. Eu ajeito com uma mão, com a outra mão eu abaixo aqui onde tá levantado pra facilitar. E a gente tá chegando aqui no outro cantinho. Cheguei, levanto, tiro aqui da máquina e a gente vai fazer o mesmo esquema, ó. Seguro aqui, dobro o meu viés pra lá e volto ele pra cá. Gente, isso aqui parece um bicho de 7 cabeças, mas é só vocês irem treinando, acompanhando o vídeo, que logo vocês estão craque nesse cantinho mitrado e não vai precisar mais olhar o vídeo. Mas no começo é sempre bom. Vai fazer o cantinho? Vem cá no vídeo da Aline, coloca pra rodar, pra lembrar como que faz esse canto aqui, tá? Ó, tô chegando aqui na emendinha, eu já vou cortar o meu viés um pouquinho maior, ó. Cortei muito maior, ó. Tá? Um pouquinho maior. Essa segunda parte a gente não precisa dobrar, tá bom? Só a primeira. Prontinho. Terminei aqui a minha primeira etapa. Foi assim que ficou. Deixa eu tirar o zoom. Ó,
Foi assim que ficou. E agora a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pôr todo o nosso viés pro outro lado. E agora é que vem todo o cuidado. Por quê? Nós vamos rebater o viés, ó. A gente vai dobrar ele e passar uma costurinha em toda a volta para rebater. Porém, a grande dificuldade de muita gente é: ai, Aline, eu rebato meu viés aqui e a costura aparece aqui no tecido. Então, o que acontece, gente? Pra rebater, ó, reparem que tem a costurinha aqui, ó, né? Que essa costurinha é a primeira parte que eu costurei do viés. A gente vai somente cobrir a nossa costura, ó. O viés, ele vai só cobrir a costura, só. Escondeu a costurinha, não tá vendo a costurinha? Deixa assim, tá? Não puxa todo o viés. Se você fazer isso aqui, ó, puxou bastante, olha lá onde tá a costura, tá lá em cima. Puxei bastante, vou costurar na beiradinha, a minha linha vai aparecer aqui, tá? Então, a gente vai se atentar a isso, somente cobrir a nossa costura. Vamos lá. Ó, sempre prestando atenção, ó, cobre a costura. Aí, o que acontece? Cobri até aqui, então eu venho e costuro até aqui, que eu sei que o meu viés tá certinho aqui, ó. Pronto, chegou no meu dedo, eu paro, ajeito, e aqui tá chegando no cantinho. Essa segunda parte do cantinho, ela é mais tranquila de fazer. A gente puxa ele todo assim, ó, e depois a gente dobra. E assim a gente tá formando aqui o cantinho mitrado, tá? Trago a minha agulha aqui, ó, sem levantar a agulha da minha peça, eu só viro a peça e posiciono aqui pra gente seguir a costura. Aqui é onde tem o acabamento, a gente vai só ajeitar, ó, pega a pontinha da tesoura pra ajudar, por quê? Tem uma pontinha aqui que às vezes ela fica teimosa de ficar aparecendo, então a gente ajeita bem. Aqui eu tô chegando aqui em outro cantinho, vou fazer a mesma coisa, ó. Dobro o meu viés pra cá e aí eu venho com ele e dobro mais uma vez, formando o cantinho. Cheguei aqui, ó, bem em cima onde tem a dobrinha do viés, eu não levanto a agulha, eu levanto somente o calcador e viro a minha peça. E aqui a gente segue, ó, só tampando a costura. Chegando na curvinha, gente, a curvinha ela é bem mais fácil. O que a gente vai fazer? Ó, a gente ajeita com os nossos dedos e o viés ele já se assenta praticamente sozinho aqui na curva, tá? A questão da curva é fazer devagar. Como a minha máquina aqui, tô usando a Brother SQ9100, ela tem controlador de velocidade. Eu vou mexer aqui no botãozinho da velocidade dela, já vou diminuir e assim ela já vai costurar mais devagar, sem a preocupação aí de pisar no pedal pouco, né? Então facilita bastante, ó. Então, a questão da curva é só fazer devagar. Aqui o outro cantinho da curva a gente ajeita. Pronto, passei a curva, vou aumentar a velocidade da máquina e terminamos. Tá? Essa primeira maneira de aplicar o viés, eu acho que a chance da agulha aparecer embaixo é maior, tá? Porque o nosso viés, ele tá mais largo. Tá bom, gente? Mas olha só como é que ficou, ó. Curvinha, tá? Cantinho mitrado. Agora vamos ver aqui. Ai, meu Deus, tomara que não apareceu. Não apareceu nada, não. Olha só a nossa linha lá, ó. A linha tá bem em cima do viés, não apareceu nada de linha no nosso tecido. Porque quando aparece a linha no tecido, nossa, fica tão feio. Isso aqui, gente, é treino, tá? É praticar, que dá tudo certo, tá bom?
Agora, a gente vai pro outro modo de colocar o viés. Estou com outra pecinha aqui, do mesmo jeito dessa daqui, ó, tá? E vou colocar o meu viés. Essa segunda parte, a gente vai fazer um acabamento diferente, é opcional, tá? Tô cortando aqui, ó, 3 centímetros, deixa eu medir. Isso. 3 centímetros de um pedacinho de viés pra mim fazer um acabamento mais bonito, tá bom? Esse viés, nessa segunda vez, a gente não vai esticar, a gente vai usar ele do jeito que ele tá. Eu até vou cortar um pouco do meu, porque eu estiquei muito no começo do vídeo. Pronto, agora ele tá bem grossinho, do jeitinho que ele vem da loja, tá? E aqui a gente não vai abrir a dobrinha, a gente vai trabalhar com ele fechado, tá bom? Eu vou vir costurando aqui com ele fechado. Eu vou começar a costura e vocês vão entender, tá bom? Então, olha só, tô aqui com o acabamento do viés, a primeira coisa do lado de dentro da peça, tá bom, gente? Então, do lado de dentro da peça, a gente vai pegar o nosso pedacinho de viés e eu vou posicionar assim, ó. Vocês estão vendo que eu sempre tô começando aqui embaixo, né? Nunca em cima. A gente sempre tem que escolher, assim, um lugarzinho estratégico pra gente começar a aplicação do viés. Mesmo que o acabamento fique bonito, vai aparecer aquela emenda do começo e do final, tá? Então, vocês escolhem aí um lugarzinho, eu sempre gosto de começar ou embaixo ou nessa lateral aqui, tá bom? Nunca em cima, porque a aba do nosso trabalho sempre fica super aparente, tá? Então, aqui, olha, primeiro eu posiciono esse pedacinho e eu passo uma costura nele. Pronto, fui e voltei no retrocesso. E agora a gente vai posicionar aqui o nosso viés, ó. O nosso viés, a gente vai... Deixa eu aproximar... Boa! A gente vai colocar, ó, o começo do nosso viés no meinho ali daquele acabamento, tá vendo? E a gente vai fazer a costura da mesma maneira. Beiradinha do viés sempre paralelo aqui com a beiradinha do material. Porém, a gente não vai abrir. E aonde tem que ser a nossa costura? Nem na beiradinha do viés, nem muito pra dentro. Tá vendo aqui essa marca do viés onde ele é dobrado? A nossa costura vai ser ao meio, no meio dessa tirinha da dobradura, tá? É nesse lugar que tem que ser, olha lá, ó, no meinho. Aqui vai tá dando tipo meio pé de máquina, pelo pezinho da máquina doméstica, tá? E aí, gente, os cantinhos são a mesma coisa, lá, levanto, venho aqui, dobro pra cá, dobro pra trás e venho e continuo aqui. A curvinha, a mesma coisa. Tá? A gente acerta com os dedos. Aqui tá chegando aqui no cantinho, vou costurar mais um pouquinho pra frente, levanto a agulha e ó, a última dobrinha, gente, ó, dobro pra cá e dobro pra trás, tá? E aqui ficou assim, ó. Ó lá, chegando aqui, ó, aí a gente corta. Lembrando que essa segunda maneira de pôr o viés, como vai ter esse acabamento, a gente não dobra o viés nem no começo nem no final, tá? A gente vai deixar ele bem assim. E pronto, ó, finalizou aqui. E aí aqui, ó, a gente vai fazer o mesmo esquema, a gente vai virar todo ele pra fora. E vamos rebater. Aqui esse acabamento, já eu vou mostrar. A gente vai, ó, dobrar ele aqui, ó. Ó, ele tá assim, a gente vai dobrar ele pra dentro. E ele fica um acabamento bem legal, que depois a gente passa a costura aqui. E agora a gente vai rebater, tá? Da mesma forma, só cobrindo a costura. O que que acontece, gente? Esse segundo modo, o viés aqui, ele fica um pouco mais fino.
E a probabilidade da nossa linha aparecer lá do lado de dentro é menor, tá? E a gente faz o mesmo esquema. Aqui nos cantinhos também a mesma coisa, ó. Boto ele todo pra baixo e dobro ele pra cima. Virou. Agora aqui é a hora do acabamento, ó. Já vou mostrar. Aqui, ó, foi aonde a gente começou, tá vendo? A gente dobrou ele vai ficar dobradinho ali. Deixando uma observação que pra mim rebater esse viés, o ponto da minha máquina tá em 3,5, tá? Isso é brother, gente, sabe por quê? Se for Singer, pode colocar no 4. A largura do ponto das máquinas Singer são mais estreitinhos que da Brother, tá? Eu digo isso com convicção, porque lá na sala da onde eu dou cursos, a gente tem 3 máquinas Brother e 3 máquinas Singer. Então, dá pra ver bem a diferença da largura do ponto, tá? Agora aqui cantinho a mesma coisa. Dobrou pra cá. Dobrou pra dentro. Voltinha também, o mesmo esquema, acertando aqui com o dedo, tá? Pronto! Vou tirar aqui essas linhas e agora eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre esses dois modos aqui de aplicar. Olha só. Deu até uma emboladinha minha linha aqui. Tá bom, gente? Então agora, ó, eu vou conversar aqui com vocês o seguinte. Aqui eu tô com as duas aplicações de viés. Essa daqui foi a primeira, vocês podem ver que o viés ele fica um pouco mais larguinho. E essa daqui foi a segunda, olha só. A diferença, tá? Do lado de dentro aqui, os dois ficou tudo certinho. Mas o que acontece, gente? O primeiro modo de aplicação do viés, quando a gente dobra, aliás, quando a gente abre a dobradura, eu costumo usar esse modo em peças que tem mais camadas. Por exemplo, uma capa de caderneta de vacina que tem bolso, tem plástico por dentro e não sei o que, tipo 6 camadas de tecido, uma de manta, entretela e plástico. Eu uso essa que a gente abre a dobrinha, porque aí eu sei que eu vou rebater aqui com tranquilidade, sem faltar viés, tá? Esse outro aqui, onde eu não abro a dobrinha do viés, eu aplico em peças menores e mais finas, tá bom? Então eu uso os dois modos e fique à vontade aí todo mundo se quiser fazer como eu, ou se quiser aderir ou um ou outro, todos os dois fica muito legal. Aqui eu não mostrei o acabamento, como que ficou aqui, tá vendo? Esse é o acabamento de um e esse é o acabamento de outro, ó, começando e terminando de maneira diferente, olha só como é que é, tá? Eu gosto de usar esse aqui, eu acho que ele fica um acabamento mais limpo, tá bom? Então é isso, gente, eu quero ver todo mundo treinando viés, postando lá no meu grupo, o link do grupo tá aqui na descrição do vídeo, quero ver viés lindos e maravilhosos. E se fez a primeira vez não ficou bom, é prática, gente, é prática, prática. E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, não é pra desanimar. Não é da segunda, terceira vez que vai ficar perfeito o viés, não, é depois da 10ª vez, tá bom? Então, ó, treine pelo menos 20 vezes antes de desistir, tá? Porque eu vejo gente aí que fez 1, 2, 3 peças, não ficou legal, já larga a mão, fala assim, ah, Aline, não vou fazer mais peça com viés, vou fazer só sem viés, porque o viés não é pra mim. Eu escuto muito isso, as pessoas dizerem que o viés não é pra ela. O viés é pra todo mundo, o viés é pra quem quiser, tá? Basta ter persistência de treinar e praticar, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aulinha aí prática de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.